Estamos iniciando mais um programa Diálogo Espírita e hoje o nosso convidado é Eduardo Barros, que vem conversar conosco sobre o tema Comunicação e Reencarnação de Espíritos. Tudo bem, Eduardo? Olá, Cláudia, tudo bem? É um prazer enorme receber estar você aqui com você. viu? Prazer é nosso em recebê-lo. Prazer todo meu. Eduardo, antes de nós começarmos, eu quero pedir para você, por favor, fazer a prece inicial. Claro. Senhor Jesus, pela bênção de tua doutrina santa, que tanto nos apoia e que tanto nos levanta para um reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta, que nos ilumina. Obrigado, Senhor. Pela carência do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céus na terra, canto em flor. Pelo aconchego suave, Senhor, da afeição que nos aquece, pelo consolo desta prece. Bendito sejas, Senhor. Bendito sejas em nossas vidas, que nós possamos, sob tua égide e tua orientação, caminhar no caminho reto para não nos precipitarmos aos abismos que tantas vezes podem surgir à margem de nossa vida, induzindo-nos à queda e ao desespero. Obrigado pela oportunidade do programa e obrigado por conhecer a doutrina espírita. Assim seja. Assim seja. Eduardo, existem registros na história de aparições e comunicações espíritas? Sim, nós vamos observar que em todas as épocas, em todos os povos e em todas as civilizações, existem muitos registros pontuais de que os espíritos se comunicam e se comunicaram, deixando a presença marcante deles entre nós. Se nós analisarmos, por exemplo, a vida de um grande filósofo conhecido por todos nós com o nome de Sócrates, existem muitos registros, inclusive de autores não espíritas, que falam da vida de Sócrates como um grande intermediário com o mundo dos espíritos. Inclusive, ele afirma em uma obra de César Cantu e Will Durant, que são dois historiadores da filosofia, que Sócrates se comunicava com os daimons. E a palavra daimon, do grego, ela não tem essa significação que nós entendemos hoje, geralmente propagada pelas religiões neopentecostais. A palavra daimon significa gênio ou espírito. Então, muitas das ocorrências dos ensinos de Sócrates, ele dizia ouvir os daimons antes de fazer as suas filosofias, ensinamentos e propagações do seu conteúdo de filosofia. Se nós formos analisar ao longo da história, nós vamos ver várias ocorrências. Me lembro muito bem agora de um fato que veio à mente de uma menina camponesa analfabeta chamada Joana d'Arc. Quem poderia imaginar que no século XIII uma menina pudesse estar à frente de um exército de homens, recebendo orientações de vozes e comandos espirituais para que ela pudesse vencer a tropa inimiga, que eram justamente os ingleses e o pessoal da Borgonha. Ela esteve à frente de um exército. Nós vamos observar também registros nos evangelhos. Jesus, depois de sua crucificação, voltou muitas vezes ressurrecto, mostrando a todos nós que a morte não nos mata. Então, se nós observarmos ao longo da história, na trajetória da história humana, vamos ver muitos desses registros muito pontuais, espalhados por toda a história. Agora, Eduardo, como é que surgiram essas primeiras manifestações para a pesquisa de Allan Kardec? Em 31 de março de 1848, em Hydesville, Estados Unidos da América, essas primeiras manifestações através de pancadas começaram a ocorrer e aquilo chamou a atenção da comunidade de uma maneira geral. O fenômeno começou a se espalhar, atravessou o Atlântico e em 1854 Allan Kardec recebe um convite de amigos para participar das primeiras
manifestações sob sua observação, justamente utilizando mesas que os espíritos, utilizando essas mesas, se manifestavam e respondiam a perguntas, como uma codificação que era estabelecida entre os seres humanos que estavam aqui e os seres, consciências fora do corpo, que se manifestavam através dessas mesas. Muitas vezes através de pitologia, de pancadas, era estabelecido uma codificação, para uma pancada diga sim, para 2 pancadas diga não, e aí eles iam fazendo perguntas. O então professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, participando dessas reuniões, chegou a concluir de que por trás daquela fenomenologia existia, na verdade, inteligências fora do corpo, porque uma mesa que não tem cérebros para pensar, nem nervos para agir, não poderia dar respostas inteligentes. E ele também, baseado em leis como leis da física, como ação e reação, para toda causa inteligente, para todo efeito inteligente, precisa de uma causa inteligente. Então ele começou a investigar o fenômeno e chegou a concluir que por trás daquela aparente brincadeira, ele poderia, na verdade, tirar uma verdadeira filosofia. E foi isso que ele fez. Ele conseguiu extrair dos espíritos informação, transformando informação em conhecimento. A Federação Espírita Pernambucana promove no sábado, dia 30 de março, o evento Encontro Fraterno com Divaldo Franco em Pernambuco. É isso mesmo, Divaldo vai ministrar um simpósio com o seguinte tema: Mediunidade, Desafios e Bênçãos, que é justamente o título do seu livro. O encontro vai acontecer no Centro de Convenções da UFPE, das 14 às 19 horas. E os ingressos já estão à venda na Livraria da Federação Espírita Pernambucana, na Livraria Renascer, na Banca do Livro Espírita e na loja Gramofone do Shopping Recife. Para mais informações, acesse esse site. Eduardo, no Brasil, qual o grande marco do início do Espiritismo? Nós podemos tomar como marco inicial dessa trajetória espiritual, desse plano que a espiritualidade arquitetou para o planeta Terra, como a vinda de um mineiro que, na verdade, nasceu em Pedro Leopoldo e trabalhou basicamente naquela região de Minas Gerais e foi autor de mais de 400 obras, espalhando espiritualidade através desses livros que ele escreveu. O que é interessante ressaltar é como a espiritualidade sutilmente trabalhou esse conteúdo de espiritualidade, pegando uma pessoa de uma época agrária, pegando uma pessoa semi-alfabetizada, que só tinha até a 4ª série primária, e trazendo informações generalizadas em várias áreas do conhecimento humano, que nos traz a reflexão de que uma mente humana seria impossível abarcar tanto conhecimento e tanto conteúdo de espiritualidade, falando em diversas áreas, na área da filosofia, na área da ciência e na área da moral e da religião. Então nós poderíamos elencar como sendo esse grande marco inicial da espiritualização aqui para o Ocidente, e especificamente aqui no Brasil, como foi a pergunta formulada, esse trabalho maravilhoso desse médium mineiro que trouxe várias informações através dessas obras, psicografando pensamentos de diversos espíritos. Chico Xavier. Chico Xavier. Nós poderíamos colocar ele como sendo esse grande produtor de conhecimento que deu esse pontapé inicial para essa grande revolução do espiritismo aqui na Terra, começando aqui pelo Brasil. Agora, Eduardo, algum nome de pesquisador que chamou a atenção pelas suas pesquisas no que diz respeito à imortalidade da alma? Alguns nomes bem interessantes de pessoas envolvidas com ciência, com conhecimento na área da física e da química, como William Crookes, que em 1874 ele começa a fazer pesquisas com relação a um trabalho de materialização de espíritos. Ele chega a fotografar e fazer 44 fotos de um espírito materializado, a Kate King, que se materializa para ele, e ele, com todo o rigor científico, fazendo investigações, chega a concluir e dá um depoimento muito forte
para a Sociedade Dialética de Londres, dizendo que aqueles fenômenos eram realmente autênticos. Vale ressaltar que o William Crookes foi o descobridor do tubo de raios catódicos e foi descobridor também de um elemento químico da tabela periódica. Então ele era um conhecedor de alto coturno na área da química e da física, não era qualquer um. E quando ele foi solicitado para fazer pesquisas nessa área, ele averigou com todo o ceticismo de um cientista e chegou a concluir de que a fenomenologia era realmente autêntica. Eduardo, no campo da pesquisa médica, há algum tipo de evidência que somos imortais? Muitas. Nós poderíamos colocar as pesquisas relacionadas ao campo da medicina com as experiências de quase morte. Muitos médicos, psiquiatras, neurologistas, entre eles vou citar apenas um por conta do nosso tempo, que é o Raymond Moody Jr., que escreveu o livro Life After Life, ou Vida Depois da Vida, que pesquisou mais de 1.500 pacientes e chegou a concluir de que essas pessoas que passavam por essa experiência traumática, elas guardavam a impressão do que elas registravam do outro lado e trouxeram muitas informações. Há médicos que rebatem essas informações dizendo que é uma química do psiquismo humano. Mas essas respostas que foram rebatidas também foram contrapartidamente rebatidas também porque eles traziam informações relacionadas ao próprio ambiente, o que estava acontecendo, por exemplo, em 2, 3 quartos adiante, ou até mesmo em ocorrências fora do hospital. Nossa. Há registros também de pessoas cegas que, ao passarem por uma cirurgia, registraram tudo. E depois que voltaram do coma, por exemplo, chamaram os médicos a dizer que elas conseguiram registrar, mesmo cegas no corpo, conseguiram presenciar toda a cena da cirurgia e dando detalhes, trazendo essas informações com relação à questão de presenças espirituais, porque as pessoas que passaram por essa experiência traziam essas informações de maneira muito clara, muito nítida, e diziam e relatavam sobre sua experiência dentro da sala de cirurgia sem ter nenhum conhecimento com a medicina. Nossa. Então isso traz o registro muito claro para o Dr. Raymond Moody Jr. e muitos outros médicos que vieram depois de que a nossa consciência sobrevive à morte do corpo biológico. Eduardo, você pode falar de algum caso reconhecido de reencarnação? Sim, existem várias pesquisas no campo também da reencarnação, inclusive essas pesquisas começaram lá atrás, na década de 70, com um médico psiquiatra indiano, Dr. Ramendra Nath Banerjee, lá na Índia. Depois essas pesquisas passaram para os Estados Unidos e hoje existe um grupo de pesquisadores na Universidade de Duke que continua fazendo essas pesquisas com crianças com lembranças espontâneas de uma vida passada. Mas como a gente precisa ser bastante pontual, eu posso dizer para você 2 casos bem específicos de 2 grandes espíritos que passaram por aqui. E um ainda está conosco, que é o Dalai Lama, que foi reconhecido como a reencarnação de um lama anterior, e nós podemos assistir o filme Kundum, que é um filme que retrata muito bem a sua trajetória de vida e como foi feito esse registro por lamas amigos antigos que estavam aqui observando um garoto, conseguiram concluir de que ele, na verdade, era a reencarnação do 14º Dalai Lama. Essa ilustração a gente pode encontrar muito bem no filme Kundum. Fica aí a dica para os telespectadores. Exatamente. Uma outra informação é de um grande guru indiano chamado Satya Sai Baba. O Satya Sai Baba ele foi identificado também como a reencarnação do Sai Baba de Shirdi. Ele era do norte, o Sai Baba de Shirdi, do norte da Índia, e quando ele desencarna, ele faz o Mahasamadhi, que para os hindus significa a grande partida. É aquela partida que ele faz conscientemente. Ele chama todos os discípulos, faz uma pregação e se despede e vai embora, partindo com a morte consciente, como uma lâmpada que se apaga. E ele informa que depois de 8 anos reencarnaria no sul da Índia. Ele reencarna como Satya Sai Baba,
E lá ele começa a fazer suas pregações desde pequeno, com 12, 13 anos. E depois, quando ele monta a sua missão espiritual, os seus discípulos da vida anterior vão até o seu encontro, baseado naquela informação anterior, e ele reconhece a todos. Nossa. Como também uma grande informação trazida por ele como sendo a reencarnação de um grande guru indiano que viveu no norte da Índia, o Sai Baba de Shirdi. Agora, Eduardo, no tocante à ocorrência de médiuns ajudando a polícia norte-americana a solucionar casos, a gente tem até algumas séries americanas, como Medium. Você poderia comentar alguma coisa a esse respeito? É bem interessante essa sua pergunta, porque a gente observa que a mediunidade, ela não é um atributo do espiritismo. Ela não está relacionada apenas à doutrina espírita. É um atributo da biologia humana. E qualquer pessoa no planeta, no orbe, pode guardar tais características. O que você está relatando é uma série, né, que passa nos Estados Unidos, campeã de audiência, a Medium. Investigadores Psíquicos também é uma outra série que passa nos canais norte-americanos e passa por aqui televisão também na fechada, TV a cabo, TV a cabo a gente consegue assistir, é muito interessante como, na verdade, a polícia norte-americana de 6 estados dos Estados Unidos estão desvendando casos aparentemente insolucionáveis com a ajuda de médiums, mulheres, grande maioria dos casos mulheres. Nesse caso do seriado Medium é Alison DeBois, que na verdade ela acompanha a polícia do Arizona para a solução de casos aparentemente insolucionáveis. Alison DeBois é uma médium norte-americana que ajuda a desvendar crimes aparentemente insolucionáveis lá nos Estados Unidos. No Arizona especificamente, ela é convocada quando existe um crime e ela é levada para o local do crime e pede para que evacuem a sala ou o local onde o crime aconteceu, se concentra e aquelas imagens da psicosfera do ambiente começam a vir à sua tela mental e ela começa a fazer os relatos para a polícia do Arizona. O comissário começa a fazer as anotações e em cima, pontualmente daquilo que ela vai dizendo, eles concluem o inquérito e vai em cima para fazer as investigações. Muitos casos da polícia norte-americana foi solucionado com a ajuda de médiums nos Estados Unidos. Fantástico, né, Eduardo? O que nos traz a ideia de que a mediunidade não é um atributo exclusivo do espiritismo, que está espalhado por todo o orbe e que existe, na verdade, essa comunicabilidade entre as duas realidades da vida. O mundo material se comunicando com o mundo espiritual e o mundo espiritual ajudando o mundo material. Eduardo Barros, eu quero agradecer a sua presença. Foi muito bom ter você aqui. Espero trazer você em breve de novo para o programa. Para mim foi um prazer enorme. Espero estar aqui brevemente trazendo essas informações relacionadas a espiritismo, espiritualidade e crescimento do ser. Muito obrigada. E você já sabe, se quiser entrar em contato conosco, envie um e-mail para dialogoespírita@gmail.com. Quero agradecer o apoio da Federação Espírita Pernambucana e também convidar você para nos encontrar novamente aqui no programa Diálogo Espírita. Fica com Deus, muita paz.